Brasil versus Canadá. 5 grandes diferenças entre os ambientes de negócio. É disso que nós vamos falar hoje. Primeiro nós vamos vamos fazer uma descrição detalhada dessas 5 principais diferenças e mais para o final desse vídeo nós vamos falar de como fazer para navegar essas diferenças de forma que aumente a tua chance de ter sucesso no Canadá. Clique no link na descrição desse vídeo para saber mais, para entrar em contato conosco. Lembrando que nós temos um programa chamado Sua Empresa no Canadá, que é desenhado exatamente para quem está querendo navegar essa diferença com sucesso e vir para o Canadá e trazer a empresa para cá. Mas vamos lá. Primeira diferença número 1, a questão da carteirada. No Canadá não existe esse conceito que a gente conhece tão bem do Brasil, que é o conceito da carteirada. O que eu quero dizer com isso? A carteirada, né, que não tem nem tradução para o inglês, é uma coisa que no Brasil você pode usar tanto para sair de uma situação, de uma saia justa, que você fala, é aquele famoso, você sabe com quem está falando, né? Aquela coisa que você usa uma alavancagem de uma posição, de um histórico, etc., para sair de situação difícil. Mas não é nem desse tipo de carteirada, não. Eu estou falando daquela carteirada positiva, que é, meu cliente é o maior banco, é a maior indústria, é a maior empresa de varejo. É aquela habilidade que a gente tem no Brasil de dar aquela carteirada e falar, opa, olha aqui, quem nós somos? Nós temos essa reputação, temos essa formação, temos essa tecnologia, temos essa carteira de cliente, temos esse histórico. Tudo isso se qualifica como carteirada, que é, eu estou mostrando por que eu tenho reputação, por que eu sou bom, por que eu devo ser respeitado, porque você deve dedicar o teu tempo para me ouvir. Porque você sabe que investir o tempo comigo vai dar um bom resultado para você. Essa é a carteirada para gerar negócio. O que acontece no Canadá? Não tem isso. Não tem isso por quê? Porque é uma sociedade, tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas, é uma sociedade muito mais homogênea. Tem muito menos diferença entre quem está no topo e quem está na base. Então isso faz com que o preço que se paga para falar com alguém que está em cima seja um premium que quase que não existe. Então essa questão da carteirada perde muito o foco. E sem falar, obviamente, que boa parte da fonte de poder dessas carteiradas são coisas que aqui fora o cara não entende. Não adianta eu citar o nome de um monte de empresas grandes no Brasil, que são grandes no Brasil, mas que aqui fora ninguém conhece. E mesmo quando é uma multinacional, vamos dizer que você fornece para uma grande empresa multinacional americana aí no Brasil ou europeia, ainda assim, a primeira coisa que vem na cabeça do cara aqui fora é assim, ah não, mas você é fornecedor deles porque você era um cara local e atendia algum problema, uma particularidade local. Ele não vai pensar que você é um fornecedor global, se você está atendendo uma unidade local dessa multinacional. Então esse é o primeiro questão da carteirada. Ponto número 2, especialização. No Brasil é muito comum a gente ter aquela generalidade do que a gente vende. A gente vende, vamos pegar uma empresa de software, por exemplo. A gente faz consultoria de software, a gente faz desenvolvimento, a gente tem um body shop, a gente tem a fábrica de software e um monte de coisa, faz business process outsourcing, o que quer que seja. Tem muita coisa que empresas, quanto maiores elas ficam no Brasil, mais elas fazem um pouco de tudo. Outras áreas também, manufatura, varejo, eu vendo disso, eu vendo daquilo, eu tenho cliente dessa área, eu tenho cliente daquela área. No Brasil, quanto maior você fica, menos especializado no setor você fica, porque você começa a vender para vários setores diferentes, teus clientes são de tipos diferentes e o que você vende também é diferente. Isso no Brasil é visto com um olho muito bom, que fala, nossa, olha só a infraestrutura que esse pessoal tem, olha toda a carteira de competências que eles têm internamente, isso joga muito a favor da reputação. Aqui acontece exatamente o oposto, porque quanto mais você tenta contar para o mercado o que você faz, menos eles acreditam que você realmente consegue fazer tudo isso muito bem feito. Eles vão pensar, mas espera aí, mas você faz tudo isso? Mas não, eu vou procurar o especialista, vou procurar o melhor nessa coisa específica que eu estou precisando. Não vou procurar alguém que vende de tudo, eu vou procurar alguém que é o melhor que vende isso. E como aqui então você acredita que aquele especialista na fatia que você precisa tem boa reputação e entrega, e você vai ver que ele já tem clientes locais, então você acaba não procurando necessariamente o maior, que tem o maior portfólio, o maior cabedal, vamos dizer, nem sei se existe essa palavra, de capacitações internas, de tamanho de portfólio. Você vai procurar para quem resolve melhor aquele problema específico que você tem.
Ou seja, o Canadá, como a gente já falou em vários outros vídeos, é um mercado muito mais do especialista do que do generalista. O generalista tem uma dificuldade para ter reputação, o especialista ganha uma reputação maior. Terceira grande diferença, a questão da preparação e planejamento. Como as coisas mudam muito rápido no Brasil, ambiente econômico, ambiente político, taxa de juros, regulamentação, o que quer que seja, ao longo da história, ao longo dos muitos anos, não vale a pena e não compensa você investir muito tempo e energia num planejamento maior de longo prazo. Por quê? Porque a hora que você for tentar executar aquilo que você planejou, tudo já está diferente e não adiantou, não funciona. Então não é uma falha de uma característica, não, é só uma adaptação ao ambiente mais dinâmico de negócios. No Brasil, não se planeja e não se prepara tanto quanto se podia, porque não adianta. Aqui fora, quando você tem um ambiente muito mais estável, político, econômico, de negócios e tudo isso, é muito mais comum ter o planejamento. Então, isso serve para coisas simples, como, por exemplo, uma reunião. Se você vai ter uma reunião inicial de desenvolvimento de negócios, no Brasil, você faz o quê? Dá a carteirada, usa aquele peso de ser o grande generalista e consegue a reunião com algum tomador de decisão de uma posição importante lá no teu cliente. E muitas vezes você vai para essa reunião sem ata. O que acontece é que você chega e na reunião, no desenrolar da conversa, que você vai descobrir que problema que o teu cliente tem e já oferece a solução e às vezes, quem sabe, até fecha negócio ali. No Canadá, precisa planejar até essa primeira reunião, que é por que aquela pessoa vai decidir investir 30 minutos para conversar com você? Porque 30 minutos é o padrão típico da primeira reunião, certo? Então, todo esse planejamento, ele exige um entendimento anterior. Eu preciso entender antes por que aquele outro lado vai querer conversar comigo. Isso demanda esse planejamento, essa preparação, até na produção de um e-mail e de um materialzinho, um PDF de uma página que você vai mandar antes da pessoa decidir conversar com você, porque ele quer saber por que você está pedindo a reunião. O quarto ponto é o ponto da objetividade, né? Objetividade nos materiais, de marketing, materiais que você está enviando e no tempo. É muito comum a gente observar que coisas que vêm do Brasil, pega materiais, por exemplo. A pessoa faz um material lindo, o Brasil tem gente excelente em marketing, mas a hora que você começa a ler, você vê claramente que foi pensado aquele material com o cérebro brasileiro. Parágrafos longos, descritivos, você está assumindo que a pessoa está com tempo e interesse de prestar atenção naquela informação que você está colocando na frente dele. O cara do lado de cá, ele não espera que ele que vai fazer o dever de casa para descobrir por que é importante, ele quer que você já coloque na frente dele. Eu brinco aqui, às vezes, eu falo, por isso que no Canadá você não tem restaurante do quilo, você tem um restaurante o combo, você chega lá na praça de alimentação, ele já pré-empacotou caixa número 1, 2, 3. Ela não tem aquela diversidade enorme de um buffet que você escolhe o que quer, qual o molho que você põe na salada, que carne que você vai comer. Não, muita opção às vezes para o canadense confunde um pouco. Ele gosta de afunilar as decisões muito mais rápido. Então isso é importante que a gente desenvolva essa objetividade para ter essas abordagens no Canadá, para fazer os nossos contatos mais rápidos, mais assertivos, mais objetivos, já ir no assunto mais rápido. Qual é a quinta grande diferença entre os ambientes de negócio? É a questão da burocracia. E aí é engraçado, né? Porque eu estou morando no Canadá há 23 anos, é bastante tempo, tá? Mas obviamente eu lembro como que é viver no Brasil, mudei para cá, já era adulto. Mas tem umas coisas que a gente imagina no Brasil que são verdades globais e a gente, só quando a gente sai e olha de fora que a gente vê, peraí, mas não é assim no resto do mundo? Então eu vou dar só alguns exemplos aqui. Para quem já viajou muito sabe disso que eu estou falando, mas quem não entrou num dia a dia de fazer negócios fora do Brasil, pode até se surpreender com algumas das coisas que eu vou mencionar. Por exemplo, nota fiscal. Não existe esse conceito de nota fiscal aqui fora. Pensa o que é a nota fiscal. É um documento, foi feita uma venda entre duas partes. O fornecedor vende para o cliente, mas você tem que informar a autoridade fiscal no meio. Então você emite a nota fiscal, fala ali e tem aquele número, bota o CPF, o CNPJ do teu cliente. Por quê? Porque a autoridade fiscal, ela precisa monitorar direto no nível da transação o que está acontecendo entre as partes. Para quê? Para evitar sonegação, evasão de divisas, de imposto, esse tipo de coisa toda. Aqui fora não existe isso, porque a declaração de imposto de renda vai ser feita no final do ano, quando eu vou informar para a autoridade fiscal o número de vendas, quantas vendas eu fiz.
Você fala, meu Deus, mas e daí? Como é que não tem evasão? Bom, aí é outra coisa, são outras coisas que eu não vou entrar no mérito da conversa hoje, em termos de como que o sistema de justiça funciona, consequência por mentir, é coisa muito grande, por aí vai. Mas enfim, nota fiscal, por exemplo, é uma coisa que não existe. Então existe a figura do invoice, a fatura. Eu mando a fatura muitas vezes por e-mail, por algum sistema, por alguma coisa. Antigamente era no correio, você botava no envelope, mandava por correio e o cara mandava o cheque de volta para pagar. Hoje em dia você faz muito de forma eletrônica, manda por e-mail e vem uma transferência eletrônica como pagamento, mas isso jamais passa pelo governo, não passa pelo crivo do governo. O governo vai ficar sabendo dessas transações todas quando as duas empresas fizerem sua declaração de imposto de renda no final do ano. E nunca é declarado transação por transação, é declarado no agregado. Olha, esse foi meu total de venda, esse foi meu total de despesas, né? É assim, por esse tipo de despesa, esse tipo de despesa. Se tiver eventualidade de uma auditoria, que daí o auditor vai vir e vai falar, tá bom, eu quero ver agora a cópia desses recibos e tudo. E é aí que pega o problema, porque se você não tiver, aí é um problema grande que você vai ter. Mas então isso mostra, por exemplo, uma redução muito grande na burocracia. Ninguém emite nota fiscal. Outra coisa que não existe no Canadá é carteira de trabalho. Aquela coisa, emprego em carteira. Não tem carteira de trabalho. Não existe. Fala, mas como que você registra em que documento? Não existe, não registra em documento nenhum. Você paga o funcionário recebe e acabou. Você remete as deduções, tipo de fundo de aposentadoria, seguro-desemprego, você remete para o governo e no final do ano fiscal de novo, o funcionário recebe um documento, que aqui chama o T4, o T4, que é o que ele usa para fazer a declaração de imposto de renda dele. É ali, nesse momento, que fica formalizado, de certa forma, junto ao governo, que existiu um trabalho. Então não existe carteira de trabalho, você vai lá e tal, legislação, não existe justiça do trabalho, não é uma coisa à parte, né? Outra coisa, também não existe cartório aqui fora. Então, essa é aquela coisa, você pega um contrato, fala registrado no cartório de não sei o que, vara de tal lugar. Não existe. Não existe um lugar onde você registra os contratos. Os contratos, cada um, as duas partes do contrato, cada um guarda a sua cópia. E se der um problema, os advogados pegam e vão na frente do juiz com o contrato e falam, eu assinei esse, o outro assinou aquilo, nossa interpretação é isso, outra interpretação é aquilo. Não tem essa camada adicional de burocracia. Também não existe, por exemplo, reconhecimento de firma. Você assinou uma coisa, você não tem que levar num outro lugar. Quer dizer, isso aí, na verdade, até tem o tal do notary, os public notaries. Mas é extremamente raro, para transações comerciais do dia a dia, nunca vi ter que ter uma assinatura reconhecida no public notary, né? Então, assim, os contratos que você assina com os clientes nunca vai para o notary. A mesma coisa a autenticação de cópia de documento, né? Você vai comprar um carro ou alguma coisa, ele pede a cópia da tua carteira de motorista, a cópia do documento do carro, cópia do seguro, pronto, você faz o xerox, está ali. Não existe isso, tem que levar lá no cartório para dizer que essa cópia é uma cópia de verdade. Então existe essa questão da burocracia, é aquilo que eu já falei, é uma sociedade de muito alta confiança, e essa alta confiança faz com que a burocracia seja mais baixa. Esse foi o conteúdo maior do vídeo. O que acontece? Como que a gente faz agora com tudo isso? O que a gente faz para navegar? A coisa mais importante é o seguinte, precisa aprender e saber se adaptar a essa realidade diferente. Ou seja, o cérebro do empresário, do empreendedor que está operando aqui, ele precisa operar da forma e entender por que as coisas são assim e funcionar da forma aqui. Se você mandar um modelo de contrato para alguém e pedir para o teu cliente, fornecedor, quem seja, colocar lá o número do RG dele, do equivalente, né, do RG do CPF, ele vai ficar horrorizado, não vai te fornecer esse número e já vai gerar um atrito. Por quê? Porque é um outro tipo. Então você precisa aprender que você está lidando num ambiente diferente. Aprender e se adaptar através do entendimento de como funciona essa sociedade, esse ambiente de negócios totalmente diferente. Podemos ajudar. Temos um programa que chama Sua Empresa no Canadá, exatamente para quem está pensando em começar a trilhar esse caminho e fornecendo todas essas ferramentas para você poder navegar tudo isso com sucesso. Tá bom? Grande abraço.